Fala galera que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Terminada a 19ª rodada, o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, vamos destacar aqui alguns números a respeito do Sport Clube do Recife e de algumas outras equipes, né? Quem pode crescer, quem pode estagnar na competição com o decorrer do segundo turno, né? Que tem início aí na próxima sexta-feira, onde as equipes já começam aí a 20ª rodada. O Sport já tem um compromisso do retorno contra a equipe do Oeste, e o Sport aí terminou pelo menos esse primeiro momento com 31 pontos, 7 vitórias, 10 empates e 2 derrotas. Vamos dissecar um pouco, né, o que foi esse primeiro turno do Leão, bem como também algumas projeções a respeito de algumas equipes e, claro, né, a pontuação, o que é que os matemáticos dizem a respeito da Série B neste momento, a partir de agora no nosso canal do YouTube, o canal do Anderson Batista. Por isso, sempre convido o torcedor a estar conosco, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e dê o like nos nossos vídeos. É importante que o torcedor sempre esteja interagindo conosco, né, dando seu like, clicando no sino das notificações, comentando os nossos vídeos, compartilhando também os nossos vídeos nas suas redes sociais, para que a nossa página possa, aqui a nossa plataforma possa crescer ainda mais, sem dúvida alguma, trazendo os destaques do futebol pernambucano e também alguns detalhes do futebol brasileiro. Vamos lá, falar a respeito desse primeiro turno da Série B. 190 jogos já foram disputados. O Sport fez aí 19 partidas, e dessas 19 partidas, o Sport, como dito anteriormente, 7 vitórias, 10 empates e 2 derrotas. 2 derrotas fora de casa, é bem verdade. O Sport na Ilha do Retiro e também quando esteve como mandante na Arena de Pernambuco não perdeu. Foram 10 empates, né, um número absurdo de empates, né, onde o Sport aí tem aí, junto com o Oeste, as equipes que mais empatam na Série B do Brasileiro, mas mesmo assim o Sport conseguiu cavalgar, né, conseguiu cavucar uma sua vaga ali no G4 da segundona. Pois bem, o Sport nesse momento é a equipe que menos perdeu na competição. Tem apenas 2 derrotas, como dito. Criciúma, aquela derrota por 1-0 jogando no Heriberto Rios, e a derrota para o Operário por 2-1 naquele jogo onde estivéssemos num país sério, um país onde o futebol ele zela principalmente pela integridade física do jogador, a partida não teria acontecido. A equipe que mais empatou, como dito, junto com o Oeste, são 10 empates. O Sport tem o terceiro melhor ataque da competição, com 26 gols marcados. A quarta melhor defesa é a do rubro-negro da Praça da Bandeira, 17 gols tomados. Inclusive nesse número, nesse dado, o Sport está empatado com o Paraná Clube. Hernani, né, traz aí a estatística do vice-artilheiro do campeonato da Série B, só perde apenas para o Rodrigão, que tem 11 gols, atacante do Coritiba. O Hernani tem 9 gols marcados. Guilherme é o segundo do campeonato que mais dá assistências para gols e também tem a sua participação em número de gols nesta Série B. Guilherme é o segundo que mais dá assistências, com 5 assistências, está empatado inclusive com o Mazinho, do próximo adversário do Sport, o Oeste, e o Rodrigão, que também aparece nessa estatística com 5 assistências. 14 pontos do Sport neste campeonato da Série B até então, eles foram somados contra as 10 primeiras equipes da classificação, no caso com as 9 primeiras, né, tendo em vista que o Sport está aí no G10, nessa primeira faixa da classificação da segundona, contra Bragantino, Coritiba, Atlético Goianiense, Cuiabá, Operário, Paraná Clube, CRB, Botafogo e Ponte Preta. O Sport somou 14 pontos com 3 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, que foi uma derrota para o Operário. Os últimos 10 colocados, na segunda faixa da classificação, o Sport acabou somando 17 pontos contra Londrina, Brasil de Pelotas, América Mineiro, Criciúma, Figueirense, Vitória, Vila Nova, São Bento, Oeste e Guarani. Então, contra essas equipes foram 4 vitórias, 5 empates e a derrota única apenas para a equipe do Criciúma. Vale salientar que das 4 últimas equipes, Vila Nova, São Bento, Oeste e Guarani, o Sport empatou 3 vezes. O Sport empatou com a equipe do São Bento, com o Oeste e com o Guarani. Com o Oeste e Guarani, o lanterna e vice-lanterna, né? Essas 2 equipes acabaram arrancando pontos do Sport, mesmo jogando aqui na capital pernambucana. No caso do Guarani, o jogo foi na Arena de Pernambuco. O jogo do Oeste foi o jogo de estreia do Sport, que também foi um empate.
O São Bento, o jogo aconteceu fora de casa e o Vila Nova, mesmo o Sport atuando fora, conseguiu vencer os goianos por 2-0. Foi a única vitória do Sport das equipes que neste momento se encontram no Z4 da competição. O Sport é o quinto melhor mandante da Série B até então, tem 18 pontos ganhos, né? E o sexto melhor visitante, tem 13 pontos ganhos. Então são números bons, tanto como mandante como também como visitante. O Sport poderia ser o melhor mandante se não tivesse empatado tanto nos seus domínios, né? Jogando contra Curitiba, Guarani, o próprio Figueirense, a equipe do Oeste, Brasil de Pelotas, empates que o Sport acabou deixando escapar nesse percurso da Série B no seu primeiro turno. Observando que os próximos adversários do Sport, o Oeste fora de casa, o Bragantino jogando na Ilha do Retiro, depois o Sport pega o Figueirense no Orlando Scarpelli, o América Mineiro jogando na Ilha do Retiro e o Londrina no Estádio do Café. Com essa visão, o Sport pode muito bem observar que se no primeiro turno o resultado foi de empate, é agora buscar, quem sabe, o all-in, que são os 6 pontos, né? No caso de empate, buscar os 4 pontos, e no caso de uma vitória, no caso do América Mineiro mesmo, que é um grande exemplo, na Ilha do Retiro, tentar vencê-lo, tendo em vista que o empate não será um resultado ruim pelas circunstâncias do primeiro momento da tabela. Um exemplo claro, para exemplificar o que eu estou falando. Contra o Oeste, o Sport precisa da vitória para chegar a 4 pontos contra a equipe do Oeste no combinado de 180 minutos. Contra o Bragantino a mesma coisa, o Sport acabou empatando, então dentro de casa tem que fazer o mando de campo, mesmo enfrentando uma das equipes que menos perderam na competição. Figueirense, o Sport jogou em casa, agora fora de casa também vai ter que buscar a vitória. Contra o América Mineiro, já acabei destacando a questão do empate, que não seria um mau resultado, tendo em vista que o Sport já venceu o América jogando no Independência, mas o all-in não seria nada mal, né? Os 100% de aproveitamento em cima da equipe de Belo Horizonte. E a equipe do Londrina também. O all-in contra o Londrina não seria nada mal, tendo em vista que é uma equipe que, mesmo distante do G4 nesse momento, ainda é tida por muitos como a que vai brigar pelo acesso à Série A. Observar que, saindo um pouco das estatísticas do Sport e entrando nas estatísticas do campeonato, o Bragantino soberano, né, com 11 vitórias, conseguiu aí um grande primeiro turno, 3 derrotas apenas. Tem um dos principais jogadores aí no quesito de assistências, que é o Claudinho, inclusive pretendido por várias das equipes da primeira divisão. O Coritiba mostrando sua força de conjunto, né? O técnico Humberto Luzer tendo aí a sua equipe na mão e contando também com as boas atuações de Juan Alano, os gols do Rodrigão, né? Equipe que tem até uma certa consistência defensiva, né? Não mais que o Bragantino, mas o Coritiba também apresenta bons números na defesa. E a gente faz uma projeção aqui de quem pode crescer nessa competição. Acredito que daqui para frente, uma das equipes que já mostra crescimento nessa virada de turno é o América Mineiro. Das últimas 5 partidas, o América venceu 4 e empatou 1. Já aparece ali no meio da classificação em 13º lugar, para quem estava até rodadas atrás na lanterna do campeonato. Então o América já começa a encaixar e já começa a engrenar, né, numa equipe que tem bons valores. Tem jogadores que poderiam estar aí abastecendo outras equipes para a disputa de uma elite, quem sabe, do futebol brasileiro, em alguns clubes da segunda faixa da classificação, ou até mesmo equipes da Série B que brigam pelo acesso. A outra equipe que pode também ter uma projeção interessante é a equipe do Londrina. Londrina, que destaquei há pouco, é uma equipe que tem aí essa questão da distância, né, dos concorrentes em relação ao G4 nesse momento, mas trocou de treinador, né? A volta do Claudio Tencati e alguns ajustes na questão de contratações, né? Isso aí pode ser interessante para que o Londrina volte à briga pelo acesso, assim como foi nas 2 últimas temporadas. E a própria Ponte Preta, a gente não pode descartar a atual décima colocada do campeonato, que também tem essa troca de treinador. Aposto no Gilson Kleiner, que por pouco não colocou a Macaca na elite do futebol deste ano, bateu na trave, acabou perdendo a vaga na última rodada para a equipe do Avaí, e nesse ano vai apostar mais uma vez no treinador que acabou dando certo na reta final de 2018. Segundo os matemáticos, a Série B do Campeonato Brasileiro, neste momento, ela poderia classificar uma equipe à primeira divisão com um quantitativo de pontos entre os 62 e 67. A gente sabe que 65 é um número mágico e nas últimas temporadas a maioria das equipes ela tem somado esse quantitativo e tem dado certo, né? Tem permanecido no G4. Com 62, você já tem aí mais de 99,2% de chances de classificação a uma Série A em 2020.
de 67 pontos, aí você tem grandes chances de classificação, você tem mais de 99% de chances de acesso entre 62 e 67 pontos na classificação final. Sport, se a gente leva aí a risca da matemática neste momento, o Sport está na metade do caminho, né? O Sport tem aí essa 31 pontos, para 62 são mais 31. O Sport necessita de mais vitórias até mesmo para melhorar a questão dos seus critérios de desempate, mas já chegou aí, pelo menos segundo os matemáticos, na metade do caminho para um possível acesso à elite do futebol brasileiro no ano que vem. Então é isso, são alguns dados da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport já entra em campo no retorno no próximo sábado, às 11 da manhã, contra o Oeste na Arena Barueri, e terá aí todo um percurso contra equipes também que brigam e já lutam, né, para quem sabe aí chegar aos 40 pontos, como é o caso do Bragantino. Muitas equipes também já adentrando essa questão dos 30 pontos, 32 pontos, para brigarem e continuarem aí na disputa pelas 4 vagas que dão acesso à primeira divisão nacional. Então é isso, forte abraço a todos, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Até a próxima!